Vamos iniciar o nosso estudo sobre a pergunta 24 da Confissão de Fé do Catecismo, do Catecismo Maior de Westminster, que é referente ao pecado. O que é pecado? E aí, presbítero, o senhor diria que pecado é o que, segundo o Catecismo Maior? Pecado é a falta de conformidade com a lei de Deus ou a transgressão de qualquer lei por ele determinada, como regra a criatura. Isso, pecado é só o que aflige a lei de Deus, viu, irmãos? É só o que aflige a lei de Deus, é o que vai contra a lei de Deus. Mas na lei de Deus tem coisas que na lei dos homens não tem, ou tem coisas na lei dos homens que na lei de Deus não tem. Bem, se essas leis que os homens criam não confrontam, não afrontam a lei de Deus, então Deus quer que você as cumpra, tá? Ele manda que seja dado a honra devida aos magistrados e às autoridades constituídas por ele. Então, pecado também seria você ir contra uma autoridade constituída, porque indo contra uma autoridade constituída, você estaria ou não quebrando a lei de Deus? Qual mandamento da lei de Deus estaríamos quebrando nesse sentido? Qual é o mandamento da lei de Deus que aponta para autoridades constituídas por ele? Dos 10 mandamentos. Aonde nos 10 mandamentos diz que nós não devemos desonrar ou desobedecer às autoridades constituídas. Seria o 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias de vida na terra, na qual o Senhor teu Deus te dá. Então, quando diz assim, honra teu pai e tua mãe, está falando da primeira autoridade constituída na sua vida, que é pai e mãe. Só que, depois destes, vem outras autoridades que também foram constituídas por Deus para te governar. Quando você não acata essas autoridades, você acaba se desfazendo da autoridade do 5º mandamento. Alguma dúvida, questionamento nesse ponto? Não é? Então vamos para o assunto de hoje, não é? Pecado. O que é que o senhor acha, presbítero? Seria pecado deixar de fazer o bem? Ou o pecado é só o fazer o mal? Não, quando se deixa de fazer o bem em prol dos outros, aquilo que Deus determina, quando a gente faz de espontânea vontade, quando Deus manda que a gente ajude ao próximo, as viúvas, está entendendo? Aí isso daí é uma coisa boa, mas quando a pessoa faz para achar, isso é bom para mim, e não obedecendo a regra da lei de Deus, aí é pecado. E quando não faz isso, é pecado também? Quando a pessoa sabe que precisa ajudar o próximo, tem condição de ajudar o próximo, mas diz, não quer saber, eu não vou ajudar. Seria pecado? É pecado, sim. O que é que vocês acham aí? Alguém tem algo a dizer referente a isso? Do que é pecado? A irmã Betânia levantou uma questão pertinente. Sim, muita gente não quer socorrer ou ajudar alguém ruim. E agora? Essas pessoas, elas deveriam ficar sem o socorro do cristão por serem ruins? O que vocês acham? Eu acho que sim. Eu acho que a gente poderia ajudar mesmo assim. Por que ela deveria ajudar? Porque a gente é cristã, tem que fazer o bem. Não só para aquelas pessoas que é cristã, tem que fazer o bem também para quem não é cristã também. Eu acho assim. Muito bem. Vamos ver se a Bíblia corrobora com isso, né? Vamos falar. O bom samaritano, bom samaritano. Vamos dar uma lida nele, não é? Deixa eu ver aqui o texto. Vamos ver Lucas capítulo 10.
Evangelho segundo Lucas, capítulo 10. A gente vai ler do versículo 25. E aqui, o próprio Jesus Cristo foi questionado, pelos doutores da lei, referente a esse assunto. Esse assunto é importante, a gente precisa sempre estar relembrando ele. Porque se doutores da lei pensaram nisso, imagine, se eles tiveram dúvidas, imagine os cristãos, nós devemos também falar dessas questões para que se sanem essas dúvidas. Vamos lendo aí, acompanhe, por favor. Lucas capítulo 10, 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe respondeu: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondestes bem, faze isto e viverás. Aí veja, ele queria pôr Jesus Cristo à prova, Ele queria mostrar para Jesus Cristo que ele era salvo e que de repente nem precisava de um Salvador. Jesus Cristo estava ali como Messias, como o Salvador, o resgatador dos pecadores. Só que esses doutores da lei, eles não se achavam pecadores. Concorda, presbítero? Sim. Eles achavam que não precisava de, porque ele já tinha tudo, Então Jesus disse que ele estava totalmente errado, por isso. E aí, eles achavam que já tinham tudo, que já estavam prontinhos. Eu amo a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Então, eu já sou salvo. Aí Jesus Cristo, para querer se justificar, ele disse: sim, mas quem é o meu próximo? Porque eu amo o meu próximo. Agora o Senhor diz que o meu próximo é quem? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Então, coitado, ficou ali moribundo, quase morrendo. Casualmente, descia um sacerdote por aquele caminho e, vendo, passou de largo. Então, ali estava alguém que era cuidador da lei, alguém que instruía os ignorantes, sacerdote de Deus, e ignorou, foi omisso dentro do nosso assunto, Semelhantemente, um levita descia para aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Agora, alguém que amava o templo, que cuidava do templo, que cuidava dos louvores a Deus, da adoração, do ensino, e aí passou de largo também. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. Então, por que Jesus aqui falou desse samaritano? Porque o samaritano é inimigo dos judeus. E os judeus odeiam os samaritanos, e os samaritanos odeiam os judeus. Mas aquele samaritano viu e se compadeceu. E, chegando-se, pesou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Então ele chegou na hospedaria, ficou lá, cuidando do homem, ajeitando as feridas. No dia seguinte, passou o dia cuidando desse homem. Tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem. E se alguma coisa gastar a mais,
eu te indenizarei quando voltar. E aí Jesus Cristo pergunta para ele: qual destes três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Qual dos três? O sacerdote, o levita ou o samaritano? Foi o próximo do homem ferido. Qual desses três foi o próximo do homem ferido? O samaritano. Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede de igual modo. Seja misericordioso com quem estiver precisando, certo? Aprenda com aqueles que vocês consideram impuros. Aprenda com aqueles que vocês consideram indignos do reino. Aprenda com os teus inimigos. O samaritano era odiado por você e fez o que precisava ser feito para salvar aquele homem. Isso fez com que eles se tornassem um. Isso fez com que eles se tornassem próximo do homem ferido. Se era judeu, certamente, mas os dois se tornaram próximos. A quem vai haver mais apego? Será que o homem ferido vai se apegar mais ao samaritano, ao levita ou ao sacerdote? É lógico que o apego vai ser mais ao homem que tem misericórdia, né? E o homem, tendo misericórdia, já está demonstrando o apego por ele. Ou seja, é o meu próximo, é aquele que eu estou cuidando. E aí Jesus Cristo diz: então vai e faça igual. Ou seja, pode ser quem for, não é? Mas se a gente for ver também, né, na Bíblia tem outros exemplos ou outros ensinos que apontam diretamente para isso. Vamos abrir aí no livro de Provérbios, né? Porque muita gente diz: não, mas o Velho Testamento dizia que era para odiar o inimigo, não é? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. De jeito nenhum o Velho Testamento diz isso. Pelo contrário, isso daí foi uma regra criada pelos próprios doutores da lei, fariseus, sacerdotes, que colocaram como essa questão, né, da lei contrária. Bem, se eu devo amar o meu próximo, então eu devo odiar o meu distante. Se eu devo amar o meu próximo, que é meu amigo, eu devo odiar o meu distante, que é meu inimigo. Aí eles fizeram só essa junção. Entendi, Deus, é para amar o próximo, né? Consequentemente, é para odiar o inimigo. Mas Jesus Cristo nunca ensinou isso, o Velho Testamento também não. Veja uma prova disso em Provérbios, que falaram. Passa ali. Se eu não tenho amor pelo meu próximo, que eu vejo todo dia, que eu chego perto dele todo dia, apalpo todo dia, como eu posso amar a Deus se não vejo? Isso daí que a Bíblia questiona, né? A irmã lembrou bem da passagem, né? Como você pode dizer que ama a Deus que não vê, se você não ama nem aquele que você bateu no lobato? Não é? Deixe de ser hipócrita. Então vamos aprender a amar como Deus manda. Não é nem para você deixar de fazer o bem, quanto mais odiar, né, o semelhante. Está vendo como eu lhe falo? Eu sou o próximo, o senhor tem que me amar. Me ama demais. No lugar já sabe, né? Tem que me amar. Olha, ele viu a declaração, né? Viu a declaração dele de que o amor que ele tem pela senhora só é menor do que o que ele tem por Deus. Nossa, que declaração! A senhora está bem na fita, viu? Veja só, 25, Provérbios capítulo 25. E aqui é interessante, porque não diz nem inimigo. Versículo 21 e 22. Carlão, lê aí, por favor, usando o. Provérbios capítulo 25, versículo 21 e 22.
sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. Veja que interessante, não é? A quem a gente deve dar de comer se tiver fome? A quem a gente deve dar de beber se tiver sede? A quem aborrece a pessoa. A quem nos aborrece. Veja, então não é o meu próximo, não é aquele que faz o bem para mim, não é aquele que faz parte do meu sangue, não é aquele que faz parte da minha família da fé ou da família biológica. No caso, não é só, né? Não é só aquele que é da família, não é só aquele da família, mas também os que nos aborrecem. É até os que nos aborrecem. Faça isso, dê de beber se ele tiver sede, dê de comer se ele tiver fome. Mas eu detesto. Já está errado só de detestar, né? E às vezes também a gente pensa que são os outros que nos aborrecem. E será que a gente não aborrece os outros também? Também tem que ver isso, né? Aí veja bem, irmãos, vamos para outro texto aqui, que é Romanos, capítulo 12. Capítulo 12, vamos ler do versículo 17 até o versículo 21. Pode ler, Carlos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás dadas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Isso, olha para ele, tá vendo? Não, mas e ele vai ficar impune? Quem disse que o perverso vai ficar impune? Não vai não, só que não cabe a você se vingar, sabe? Cabe ou a justiça dos homens, não é? Dos magistrados ou das autoridades, que é usada por Deus para se vingar, ou diretamente de Deus. Às vezes Deus nem usa as autoridades da justiça, né, dos homens, mas às vezes Deus age por ele mesmo. Então o que Deus está dizendo para você é: olha, não cabe a você se vingar, não se vinguem entre vocês, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então o ódio que você tem pela pessoa já é a vingança, já é a vingança iniciada no coração, estruturada no coração. E é como se você dissesse o seguinte: não, quem disse que só Deus tem esse direito? Que nada, eu também tenho. Mas Deus está dizendo: não, a mim pertence a vingança. A vingança é a minha arca da aliança. Não toque não, não olhe para dentro dela não. Mas aí o homem vai e guarda mágoa, e guarda ódio, e guarda rancor. É como se estivesse tocando na arca da aliança, quando Deus disse que ninguém toque. É algo que pertence à santidade dele. A vingança pertence ao Senhor. Aí ele diz: pelo contrário, em vez de se vingar, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás as brasas vivas sobre a sua cabeça. Ou seja, ele vai aprender com você um caminho novo, ele vai aprender com você um caminho desconhecido, ele vai aprender com você o caminho de Deus. Esse cara não faz o mal a mim quando eu fiz o mal a ele. Ele está me ajudando quando eu tentei acabar com ele. Então isso faz a pessoa pirar, não tem como, porque o natural é você reagir em conformidade com o que fizeram com você, não é? Mas aí Deus ensina a gente a fazer o oposto. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Quando você se vinga ou guarda mágoa, você foi vencido. Sabe? Digamos que você não faça o mal a ele, mas também você diz: mas eu nunca ajudo um infeliz desse. Pode estar morrendo nos meus pés, eu não ajudo. Isso daí é você
ter sido vencido, você se deixou vencer pelo mal dele. Ele foi tão forte que, além de te prejudicar, te machucar, ainda conseguiu te trazer para o lado dele. Veja que coisa horrível. Você odeia um cara, mas foi para o lado dele. Né? Ele fez o mal a você, você diz: esse sujeito precisa ser punido. Mas aí você guarda o ódio dele. Ou seja, você se tornou igual a ele. Você foi para o time dele. Quando a Bíblia diz que você deve vencer o mal com o bem. Pode falar, Carlos. Teve o pedreiro lá que me deu prejuízo, tanto material quanto financeiro lá. Ele sempre falou que era cristão quando estava lá. E ele sempre dizia que ia ser vingado de uma pessoa. Toda vez que ele estava lá na minha casa, eu vou me vingar de fulano, vou me vingar de fulano, não sei o que e tal. Aí eu falei com ele: você não é cristão? Ele disse: sou. Então, por que você vai querer se vingar de alguém se você é um cristão? Não, porque eles também não sei o que. Eu falei: não, a Bíblia sabe a quem pertence. Aí ele disse: é Satanás. Eu falei: não. A Bíblia só pertence a Deus. Aí depois, tudo por fora, aí mostrei, não me engano, foram 2 ou 3 versículos, mostrando a ele que a Bíblia se pertencia ao Senhor. Né? Aí, infelizmente, o pessoal não tem um conhecimento. Né? Eu não sei o que acontece nas igrejas que não doutrinam as pessoas, não mostram. Infelizmente, as igrejas só querem milagres e outras coisas mais, mas não ensina a palavra verdadeiramente para as pessoas. Então está faltando muito conhecimento a essas pessoas. E logo em seguida ele aprontou comigo. Né? Aí eu fiquei pensando: poxa, se eu estava pregando para ele que não poderia se vingar, por que eu vou fazer alguma coisa contra ele? Né? Aí é que está também. Então, essa questão aí, veja, os crentes pecam por falta de conhecimento, infelizmente, né? Muitos pecam, erram feio, achando que estão fazendo certo, quando na verdade estão fazendo muito errado. Mas acha que está fazendo certo. Por quê? Porque aí não sabe nem coisas básicas. A quem pertence a vingança? Ao diabo. Veja, como um crente com a mentalidade dessa vai saber lutar contra o pecado, não é? Então, é pecado também se omitir. E nós vamos entrar para esse ponto na próxima escola, na próxima aula, certo? No próximo estudo nós vamos entrar para esse ponto. Porque nós estamos vendo hoje o pecado de omissão, o deixar de fazer o bem ao próximo é pecado. Até fazer o bem ao inimigo, quando a gente deixa de fazer, é pecado. Na próxima semana, se Deus assim permitir, nós vamos estudar a relação com Deus. Quando é que deixamos de fazer o bem relacionados a Deus? Mas antes de terminarmos, vamos para Mateus capítulo 5, o Evangelho segundo Mateus capítulo 5. Aqui é Jesus Cristo corrigindo a ignorância dos instruídos. Jesus Cristo corrigindo a ignorância daqueles que ensinavam a lei de Deus. Ele diz assim, em Mateus capítulo 5, do versículo 43, ele diz: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Então esse era o ensinamento pecaminoso, sem que percebessem, sobre a lei de Deus. E os homens tinham acreditado nisso, né? Nas ovelhas. Aí Jesus diz: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Veja, e aí, presbítero, a coisa muda ou não? Sim, muda, sim. É semelhante quando Jesus disse: dás de comer ao teu inimigo e dás de beber, se eles estiverem sede, né? Porque fazendo isso, orais brasa viva sobre as vossas cabeças. Aí algumas pessoas dizem:
essa brasa viva, como falou anteriormente, vai incomodar tanto aquela pessoa que fala mal, tantas vezes for necessário, perdoe e faça o bem a ele vai refletir, mas quando eu tento fazer o mal àquela pessoa, ele me faz o bem, aí vai se corrigir. Se não fizer isso, Porque ele vai pensar assim. Faça Mas aí. eu fui. Ele vai pensar assim, eu fiz tanto mal ao irmão Dorival e ele está me pagando só com o bem. Oh meu Deus, tem misericórdia de mim, porque isso já aconteceu comigo. Tem misericórdia, Senhor. É verdade. E aí, a gente tem que pensar, né, nessa relação nossa com o próximo. Temos que pensar muito, porque o que Jesus Cristo disse foi isso. Não é odiar o seu inimigo, é amá-lo. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Diga, irmãos. Vê aqui um texto, lembrando desse, né, que Jesus Cristo disse: olha, amem os vossos inimigos e orem por quem quer fazer o mal a vocês, né, quem persegue vocês. Aí é Tiago, para a gente parar, né, nesse versículo aqui, vocês vão ter que lembrar disso, que o próximo estudo será referente à omissão, ao pecado de não fazer o bem, relacionado a Deus agora, certo? Vamos ler aí Tiago, capítulo 4, versículo 17. O que é que diz aí, Carlos? Portanto, aquele galera. 4:17. Tiago 4:17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Pronto. Então fica bem claro aí, né, que pecado não é só quando você faz o mal. Pecado é quando você também não faz o bem. Você tem a oportunidade de fazer o bem. Deus te deu essa rica oportunidade, esse tesouro, né, que vai fazer com que você seja útil na terra que Ele te deu, e você se omite, pecou, certo? Então, até o fato de você não cumprir aquilo que é da sua responsabilidade acaba sendo um pecado contra o nosso Deus. Alguma dúvida nessa questão? Próxima semana, lembrem-se, nós vamos ver se existe condição de você pecar por não fazer o bem a Deus, ou direcionado a Deus.